Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para tratar de temas previdenciários com vocês. Portanto, se você é um interessado na temática previdenciária, aposentadoria, benefícios, siga no vídeo. Gente, antes de qualquer coisa, vou repetir o mantra do canal, tá? Se você está chegando agora, se inscreva. Se você já é inscrito, curta o vídeo e eu peço também para que vocês enviem esse conteúdo no grupo do WhatsApp da família, né? Isso é muito importante para que o nosso vídeo tenha mais alcance e eu me sinta mais motivado a produzir conteúdos para vocês, tá? Eu estou aqui com alguns temas que eu escolhi para tratar hoje, né? São temas simples, mas não tão simples para as pessoas que não trabalham na área jurídica, né, que são o público principal desse canal. Então eu vou explicar algumas coisas sobre o processo previdenciário, o significado de algumas expressões, né? Eu espero que vocês gostem. Vamos começar. Houve uma pergunta aqui sobre o que acontece depois que a perícia favorável é juntada ao processo, né? Então eu gostaria de ilustrar essa situação com o caso do auxílio-doença. Né? Vamos supor que você tenha um processo de auxílio-doença, né? E que nesse processo de auxílio-doença o perito faça uma avaliação médica e constate a sua incapacidade para o trabalho. Tá? Você está incapacitado, isso está no laudo, e esse laudo é juntado no processo, tá, pessoal? Você tem esse laudo juntado no processo, e agora, doutor? O que é que acontece agora que o laudo foi juntado no processo? Agora que o laudo foi juntado no processo, você vai ter a intimação para o INSS apresentar a proposta de acordo, tá? Essa é a conduta padrão dos magistrados hoje, tá? Eu estou falando hoje porque no passado não era assim, né? No passado o juiz já julgava e depois da sentença o INSS apresentava a proposta de acordo. Mas hoje em dia, com o fortalecimento da autocomposição, né, o INSS já é intimado para, no prazo de 30 dias de regra, apresentar a proposta de acordo, tá? E geralmente o INSS apresenta a proposta de acordo e a gente já falou disso em outros vídeos, né? Que eu inclusive acho vantajoso para os segurados, né? A depender da circunstância, é claro que você tem que analisar caso a caso, né? Mas encerra mais rapidamente o seu processo. Mas então, o INSS é intimado para apresentar a proposta de acordo. E esses 30 dias, doutor, são úteis? São contados em dias úteis, tá, pessoal? Isso equivale, só para vocês terem uma dimensão, a mais ou menos 1 mês e meio, tá? 1 mês e meio é o que equivale a 30 dias, né, de úteis, 30 dias úteis, prazo processual, tá? Uma outra pergunta que fizeram foi sobre a expressão decorrido prazo, né? A pessoa que perguntou sobre o que significava o decorrido prazo do CEAB-DJ, né? Que é o setor de cumprimento de demandas judiciais, né? Alguns lugares ainda chamam de APDJ, em suma. Decorrido prazo pode significar duas coisas. Pode significar um erro no sistema, que é muito comum. Por exemplo, geralmente eu faço um peticionamento e ainda assim aparece lá posteriormente decorrido prazo. Não significa dizer que eu, Adelmo, perdi o prazo. Não, significa dizer que o sistema apresentou um erro e apareceu essa expressão lá, tá? E também pode significar uma perda de prazo. Então, é bom você verificar caso a caso. Se o benefício já foi implantado, porque assim, se o centro de implantação de benefício perde o prazo, significa que o seu benefício não foi implantado, certo? Ou então é um mero erro do sistema, seu benefício foi implantado e você tem que ignorar essa informação. Mas, em suma, decorrido o prazo significa literalmente o decurso do prazo por aquele responsável por cumpri-lo, tá? Que no caso aí é a central de implantação do benefício. Também houve uma pergunta aqui sobre se o acordo do INSS ficava disponível no site da Justiça Federal, né? Doutor, estou querendo consultar meu acordo. Como é que eu consulto meu acordo? Está disponível no site da Justiça Federal? Está disponível em algum lugar? Olha, a resposta é não, tá? Você, enquanto parte, se você não tiver o patrocínio de advogado, você vai ter a senha de acesso ao processo, tá? E por meio dessa senha de acesso ao processo, você vai poder acessar todos os atos processuais referentes ao seu caso, tá? Se você for representada por advogado, o que eu recomendo nessa hipótese é que você consulte seu advogado. Olha, doutor, estou querendo dar uma olhadinha
na proposta de acordo do INSS. E assim, como eu já expliquei em vídeos anteriores, não existe propriamente um termo de acordo, uma proposta de acordo. O INSS aponta o valor que ele quer pagar, né, que ele reputa devido, e vai caber a você e ao seu advogado, principalmente ao seu advogado, calcular aquele montante para verificar se aquele montante atende à postulação inicial ou não, né? O seu advogado que vai fazer esse cálculo. Então, assim, você vai ter acesso só ao valor. Quando você fala em acesso ao acordo do INSS, é você saber quanto o INSS ofereceu de forma comprovada, né, nos autos. O advogado certamente vai lhe enviar uma contestação do INSS, que no início assim, da contestação consta o valor proposto a nível de acordo, né? E aqui a gente já entra num outro questionamento que eu já falei acabei falando já nesse vídeo. É o prazo para apresentação da proposta de acordo, geralmente de 30 dias. Esses 30 dias são 30 dias úteis, tá? Existia algum dissenso na doutrina sobre essa questão da contagem dos prazos, mas sendo prazo processual, a contagem é em dias úteis, por incidência do artigo 219 do CPC, tá? Então, a contagem vai ser em dias úteis. Incapacidade parcial e permanente dá direito a algum benefício, né? É uma pergunta interessante, porque sim, você tem dois benefícios, na verdade não é um só. Você tem dois benefícios que você tem direito, caso você tenha incapacidade parcial e permanente, né? Se você tiver incapacitado para o trabalho, né, por isso parcial, né, você não está incapacitado para todas as atividades, você está incapacitado para a sua atividade, né? Se você estiver incapacitado para a sua atividade, você terá direito a um benefício chamado de auxílio-doença, né? Esse benefício vai promover as condições para que você seja recuperado, né? Para que você recupere as suas condições de trabalho, né? Esse benefício de auxílio-doença será devido em caso de incapacidade parcial e permanente, e mesmo nos casos de incapacidade total e temporária. Veja, o que marca o auxílio-doença é a sua temporariedade, e não apenas a temporariedade. Quando você tem uma incapacidade parcial, né, de modo que você possa se reabilitar para outra atividade, ainda que essa incapacidade seja permanente, você vai ter direito ao auxílio-doença, porque a aposentadoria por invalidez não se aplica nessa hipótese, já que você vai poder retornar ao trabalho, tá? Quando você não pode retornar ao trabalho, aí você tem um caso de aposentadoria por invalidez, tá? Mas voltando à pergunta, incapacidade parcial e permanente dá direito ao auxílio-doença? Dá. Esse é um benefício. E qual é o outro benefício? O auxílio-acidente, né? Se você tem uma incapacidade, uma redução da capacidade para o trabalho, de forma permanente, você vai ter direito a uma renda complementar consistente no auxílio-acidente. Vocês podem até pesquisar no canal, porque eu já fiz vídeo sobre auxílio-acidente, né? Muita gente desconhece o benefício, muita gente tem direito a receber retroativo e não sabe, né? Então fiquem atentos. Se você tem incapacidade parcial e permanente, fique atento ao auxílio-acidente, porque você pode ter direito e não está nem sabendo. E o INSS também não faz nenhuma questão de lhe informar, entendeu? Mas existe o direito a esses dois benefícios, provavelmente, auxílio-doença e auxílio-acidente. Tá bom, pessoal? Mais um tema para a gente tratar aqui, que é a demora na implementação de acordo, né? A gente tem aí o prazo para intimação, para apresentação do acordo, que não raro também é descumprido pelo INSS. A gente sabe que o Brasil está com uma retração, né, judicial, digamos assim, porque o serviço do INSS está ficando cada vez mais precário, e isso reflete na justiça, na procuradoria, que também está deficitária, né, e como consequência a gente tem perdas de prazos processuais pela Fazenda Pública. E como consequência dessas perdas de prazo, você tem o que nós chamamos de demora na implementação das medidas, né? A gente tem demora no cumprimento de decisão judicial, a gente tem demora na implementação de acordo, demora na apresentação de acordo, tá? Mas é o que eu sempre falo, né? O processo previdenciário envolve também paciência, né? Se você tem uma ação previdenciária, saiba que isso pode acontecer, tá? Você não está escapo, e não é responsabilidade do advogado, né? Independentemente do advogado, aqui eu não estou fazendo a defesa de classe, né?
Em muitos casos, nós advogados previdenciários ficamos de mãos atadas, não podemos fazer muita coisa, porque a responsabilidade pela prática do ato processual não nos incumbe, né? É o caso, por exemplo, na demora da implementação de um acordo, né? O que é possível ao advogado fazer é a postulação no processo, a apresentação de uma petição nos autos, informando a situação ao juiz. Isso cabe ao advogado fazer. Mas o próprio cumprimento da decisão judicial é um ato que calha ao INSS. A ordem para cumprimento depende do judiciário. Então, assim, o nosso papel é mais de acompanhamento e cobrança. Então, se você está enfrentando um processo previdenciário e está chateado com essa questão da demora, eu antecipo para vocês. Provavelmente a responsabilidade não é do seu advogado, né? Provavelmente é uma demora inerente ao mecanismo da justiça. Vamos ficar por aqui para o vídeo não se alongar demais. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, pessoal. Tchau, tchau.